nossa força, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e conhece aqueles que nele depositam a sua confiança. Quantos depositam a confiança no Senhor? Graças a Deus. Antes de outra coisa, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura da palavra de Deus. Nós temos aqui um tema muito importante, na reta final, e o Senhor está aqui para nos abençoar. Nós encontramos a leitura em 2 Timóteo no capítulo 4, e o versículo 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Podem sentar, irmãos. É um prazer, uma satisfação muito grande estar convosco, a convite do vosso pastor Cisino Bernardino, pastor Reuel. É uma satisfação muito grande, pastor. Ele convidou a primeira vez, eu pedi para ele aguardar um pouco, e depois então fui orar, e graças a Deus ali encontramos-nos com o pastor Cisino na junta executiva, que ele é o nosso primeiro tesoureiro da nossa junta executiva, pastor Cisino. E mais uma vez então, pastor Roel, confirmamos, e aqui estamos pela bondade e graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E quero agradecê-lo, que Deus possa abençoar pastor Reuel, pastor Cisino na sua viagem missionária, pastor Lauro. É um prazer, uma satisfação, vice-presidente deste campo. Também o irmão Nena, já muito conhecido, visitou-nos várias vezes. O Atalino também, Deus possa abençoar. Pastor João Moraes, já conhecido também. E também irmão Tavinho, que é nosso e é daqui, né? Ele está assim, lá e cá. Mas Jesus é muito bom, nós estamos unidos nesta graça de Deus. E a prefeita desta cidade, a senhora Luzia, né? É um prazer, uma satisfação. E o secretário, presidente da Câmara, cantor, né? Graças a Deus. E pastor João Amaral, e a família do pastor Reuel, demais obreiros. É um prazer muito grande estar convosco, Helder, Heron, que Deus possa abençoá-lo abundantemente. E aqui nós estamos. Eu conheci esse templo quando de madeira, quando o pastor Reuel estava falando no Daniel Berg, eu disse que eu conheci. Eu estou dia 3 de setembro, se eu chegar até lá, dia 3 de setembro, das 5 às 5h15 da tarde, eu nasci. Estou com vou fazer 45 anos, e nasci de novo, tive um novo nascimento, graças a Deus. E eu era guri, pastor, quando eu soube que o missionário Daniel Berg ia chegar. Naquele tempo, a igreja era muito perseguida, e eu guri ainda, eu disse, eu vou ver esse missionário. Na igreja de Itajaí, o templo antigo, eu fiquei no outro lado da rua com alguma gurizada que estava ali. E ele estava zombando. Ele era um homem bem grande, bem forte. Ele tinha essa voz rouca, porque já estava com a idade avançada. E eu só disse assim, essa gente estão certa. Eu tive que procurar me escapar, senão eu era surrado ali. Veja só, era muito difícil naquele tempo.
Hoje ser crente, você é crente, uma autoridade bate nas costas, outro bate nas costas, o empresário quer que ele trabalhe lá, para a empregada doméstica também. Hoje, mas naquele tempo não era assim. O tempo era muito difícil, era um tempo difícil. O irmão Donato, na época, era gerente de uma empresa de bebida, e vive ainda, irmão Donato, deve estar com 90 e poucos anos, presbítero, mora em Barra Velha, e ele era gerente da empresa de bebida, se eu não me engano, Nino Tedel. Mas ele decidiu por Cristo Jesus, e um dia chamou o patrão e disse: olha, senhor, infelizmente eu não posso, ele é que disse, eu não posso mais trabalhar aqui. Por quê? Eu agora sou crente. E ele espantou-se: mas o que é que tem a ver? Não, porque aqui vende bebida alcoólica. E mas o senhor é gerente? Mas eu não me sinto bem. Deixou tudo e foi para São Bento do Sul trabalhar de operário. Trabalhou numa empresa de imóveis e logo ele estava como um diretor lá naquela empresa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, coisas que então aqui eu passei vários cultos, quando os irmãos contavam aquele hino, se tu chegares primeiro, hino do Testinha. Conheci também dando testemunho de Jesus na cidade de Itajaí, assim que eu fiquei crente. São coisas que marcam, né? Aqui meu mano também trabalhou, pastor Pedro, se eu não me engano, ele passou para o pastor Cisino, se eu não me engano, mais ou menos assim. Pastor Oswaldo, trabalhou aqui por muito tempo. Conheci o pastor, o irmão Felipe, irmão Geazi, irmão Gancheiro também, a irmã Dominga, me lembro de alguém, né? E do irmão Pepa e de outros irmãos. Então, a gente traz assim uma lembrança daquele tempo. A gente não é pré-histórico, mas lembra-se daquele tempo, né? Mas, querida igreja, para a honra e glória do nome do Senhor, ouvindo esses hinos aqui, lembrávamos dos hinos que se faziam no ar livre, nas casas, durante a noite, domingo à tarde. Nós ainda fizemos isso, graças a Deus. Lá nós fizemos em Tijucas, mas que bom se fosse conjunto assim. Assim que eu fiquei crente, eu e a minha esposa, então nós não sabíamos, então nós pegávamos, nós é que fazíamos a música do hino da harpa, cantávamos na porta de casa, jogavam pedra, jogavam pau, mas continuávamos, graças a Deus. Entrávamos na zona de meretrício, no quarto daquela senhora, falávamos de Jesus, e elas e outras senhoras foram das primeiras a aceitar Jesus ali aonde abrimos trabalho, na época Praia Brava. É assim, Deus sabe fazer todas as coisas. Mas vamos, eles chegando na reta final, nós ouvimos uma leitura aqui pela prefeita, que nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. Nós estamos aqui esta noite, que aqui pastor Reuel, a nossa igreja tem grandes talentos, tem muitos talentos. Eu costumo dizer que as igrejas evangélicas são as igrejas de mais cultura, é uma igreja de mais ensino, a igreja que mais orienta, porque desde lá, de criança, lá tem o berçário, e lá está a criança, alguém cuidando, depois começam a falar, a andar, já estão aprendendo o caminho que deve andar, e graças a Deus, para quê? Para o engrandecimento da família, da sociedade, engrandecimento da nação.
Nós vimos as nossas igrejas entrando nesses lugares mais difíceis para pregar as boas novas de salvação. Eu acrescentei aqui, prosseguindo na fé cristã para a reta final. Prosseguindo na reta cristã, na fé cristã para a reta final. Nós encontramos o apóstolo Paulo nos dizendo em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 18: esta instrução te dou, filho meu, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar. Paulo já estava com a idade avançada, como vimos esta noite aqui. Aqui, a experiência que nós vamos tendo, podemos ir transmitindo aos mais novos, aos mais jovens. Eu, quando saí para o trabalho, eu estive 1 ano e andava comigo o irmão, já de saudosa memória, irmão João Felício, 70 e poucos anos. Nós andávamos muito, aquele homem andava 2 horas e meia a pé. Porque nós atravessávamos de São Francisco para os Frias, para a Praia Bonita, e lá nós tínhamos que andar a pé. Aquele homem nunca reclamou. Aquele homem tinha experiência muito gloriosa. Aquele homem era um homem de oração, mas venceu, foi até a reta final. Alguns já não estão mais aqui porque já venceram, atravessaram, venceram os obstáculos, que fácil não era, era difícil. Vimos aqui essa vitrola com este hino, tudo era difícil, tinha que carregar aqueles discos de vinil, aquele bolachão grande, para evangelizar. Pastor Cizinho, a primeira vez que eu vi ele pregar, onde hoje na rodovia Oswaldo Reis, onde fica Barigui, nós fomos fazer um culto em uma pequena vila que tinha ali, pouquinhas casas. Não demora, se eu não me engano, foi o irmão Gregório, o irmão Antônio Marciano, que apareceu com ele. E ele pregava e entregou a mensagem de Deus aquela tarde, muito gloriosa. Para quem não tinha, os que estavam ali, todos eram crentes. Mas nós nos alegramos na presença do Senhor Jesus Cristo. Eles venciam barreiras, não temiam, caminhavam, porque eles tinham alvo. Sendo, pois, olha, querida igreja, amados irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o apóstolo Paulo nos fala a Timóteo, Timóteo, combata o bom combate. Não é um combate físico, não é um combate intelectual, um combate de projeção. Não, é um combate contra as forças das trevas. É um combate de uma vida consagrada, uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Este é o combate glorioso. Os combates aí fora, eles matam, destroem, tiram vidas, destroem lares. Mas este combate é tão glorioso que quando ele entra nos lares, ele transforma e leva vida, e leva paz, e leva segurança. Este combate
Este combate que teve uma transformação, para este novo combate foi necessário nascer de novo. Foi necessário nascer de novo. Eu disse aqui há pouco, dia 3 de setembro, se eu chegar lá, e se não chegar, se ele vir, eu estou muito alegre em me chamar agora. Nascer de novo. A vida nova, a roupagem é nova, o linguajar é novo, o andar é novo, o negociar é novo, é tudo novo, o cântico é novo. Aquele que nasceu de novo tem a vida transformada. Aleluia. Aquele que era tão pobre, ele tornou-se rico. Ele passou a ter uma herança. Diz o apóstolo: com grande caridade nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Ser filho de um governador já é alguma coisa, de prefeito também, prefeita, mas filho de Deus é sobre todas as coisas. Ser filho de Deus, sentir a sua graça, sentir a sua presença, sentir a comunhão do Espírito Santo com Ele pela manhã, à tarde, à noite, o dia todo. Esta comunhão que tem os filhos de Deus. Por isso, Paulo, exaltando no sentido de animá-lo: Timóteo, combatas, mas o bom combate. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O combate era contra as forças das trevas. E numa boa consciência, ele diz: porque alguns já naufragaram na fé. Quantos que poderíamos ter aqui, mas quantos que já não estão? Aqueles que partiram com Cristo Jesus, graças a Deus venceram. Mas quanto que não chegaram nessa reta para a Nova Jerusalém? Quantos que ficaram lá? Quantos que se perderam? Quantos que não souberam perdoar? Mas é perdoando. Não souberam perdoar. Mas se olharmos lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Paulo teve essa experiência. Paulo ia a caminho de Damasco para prender, para amarrar, açoitar. Mas ele teve encontro. A sua vida transformou agora. Ele agora nasceu de novo, aprendeu a amar. Passou a fazer parte de uma outra família. E com a experiência, ele disse: olha, Timóteo, combata o bom combate. E no capítulo 6, no versículo 12, ele nos chama a atenção para o combate da fé. O combate da fé. Sem fé é impossível agradá-lo. E o justo viverá por fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós vivemos por fé, cremos. Alguém certa vez perguntou assim para mim: pastor, mas vocês dizem que sentem, de que maneira que vocês... Eu digo: olha, isso inexplicável não é, porque tornamos-nos da família de Deus. E quando nós andamos dentro segundo a sua vontade,
como o sol aquece a terra, o sol da justiça também aquece as nossas vidas espirituais. E nós sentimos esta força, esta graça, o Espírito Santo, que Jesus disse: eu irei, mas enviarei um outro Consolador, que estará convosco. Mas voltando ao combate da fé, não é um combate comum. Não é um combate comum. Este combate da fé não precisa cursar uma universidade. Esse combate da fé não precisa ser filho de milionário. Esse combate da fé não precisa ser bonito. Esse combate da fé não importa a raça. Este combate da fé é para aqueles que foram chamados para sair um campo de batalha. Vimos aqui a terceira idade. É o povo na igreja que mais ora. São os círculos de oração que mais ora. É como aquele exército que está atacando as forças inimigas, mas o inimigo está entrincheirado. É preciso alguém se aproximar e com uma granada de mão jogar naquela trincheira. Mas ele não pode sair assim. A companhia na retaguarda tem que dar uma cobertura. Não pode cessar de atirar. E esta cobertura, o círculo de oração, dá para os soldados avançarem, levar a mensagem de Deus, levar as boas novas. Isaías diz que os jovens tropeçam e caem, correm e cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força, subirão com asas como águia. Esta força combata, Timóteo, o bom combate. Paulo estava preparando Timóteo. Paulo estava preparando. Quantos aqui? Pastor Cisino, Pastor Chus, Lauro e outros, Pastor João Amaral e outros irmãos, preparando o jovem. Que o nosso dia não está longe. Se o Senhor nos chamar ou nada acontecer, é claro que os novos vão ficar e nós vamos. Passou de 70, já vem a canseira. Algum, pela sua força física, ele pode chegar a 80. Mas vem tantas coisas, como vimos esta noite. Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. Embora que ele não morreu de morte natural, foi decapitado, mas ele sabia que era necessário preparar alguém. Essas irmãs têm preparado alguém. Alguém ficarão no seu lugar. Quando Deus deu este tema para o pastor Cisino, Deus sabe todas as coisas. Alguém tem que ficar. A obra não pode parar. A obra tem que prosseguir. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive por fé. Fé do que, meu irmão? Lembra quando alguém pregou o evangelho e começou a falar de uma nova cidade? Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, mas no céu, onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para ajoelhar